Vênus, Plutão e Urano em Virgem na casa 1. Quais os desafios que vim trabalhar? Não disse se o ascendente está em Virgem também ou se ele está em Leão. Eu espero que não esteja em Leão. Mas, enfim, qual é o desafio para uma pessoa que tem esses posicionamentos, né? Vênus em Virgem pode ser alguma coisa que, vamos dizer, que atrapalha a vida da pessoa? Em alguns casos, sim, tá? Mas também não falou se esses planetas estão em conjunção ou não, porque eles podem estar no mesmo signo, na mesma casa, mas estarem afastados, já que são 30 graus, e aí Virgem está lá no grau 1 de Vênus está no grau 1 de Virgem, Plutão está no grau 12 e Urano está no grau 23. Então, estão no mesmo signo, né, mas não estão fazendo conjunção entre si. E daí que o que acontece? Vênus pode prejudicar alguma coisinha, mas Plutão e Urano, na casa 1, são planetas que acabam fazendo a pessoa se comportar com uma certa irreverência e, às vezes, uma irreverência por causa do Urano, né? Uma necessidade de se colocar de uma forma muito impositiva. Por ser em Virgem, né? A geração de Plutão em Virgem tem uma sensibilidade em relação a críticas. É uma pessoa que não aceita muito bem as críticas. Por ser na casa 1, ela se melindra com qualquer situação que não esteja confortável para ela, onde ela não seja favorecida. E o Urano faz com que ela não se sinta muito à vontade nas situações, na maioria das situações. Então, quais são os desafios? O desafio para essa personalidade, não sei o restante do mapa, não sei em que signo que está a Lua, o Sol, os nodos, os demais planetas, mas só por conta desses posicionamentos, né, e ser casa 1, os assuntos que fazem parte dos combates com a casa 1 podem ser prejudicados. Que assuntos? Né? Primeiro, a gente está falando de relacionamentos, porque a gente tem o eixo 1 e 7. Então, se eu não me sinto muito confortável e se o ascendente for Virgem e a pessoa ela acaba se tornando muito controlada e, ao mesmo tempo, ter necessidade, né? Controlada porque a pessoa tem necessidade de se controlar o tempo todo. A necessidade de controle, autocontrole aqui é muito grande, né? E acaba se fechando um pouco e meio que afastando as outras pessoas. Então, isso para o relacionamento afetivo não é muito favorável, tá? Além disso, o outro eixo, né, que normalmente né, que criam atritos, né, porque são os desafios que todo mundo tem que passar, que é família e trabalho, a carreira, o papel no mundo, que é casa 10, também pode criar conflitos. Então, esse tipo de comportamento pode gerar dificuldades com a família e pode gerar dificuldades na carreira. É claro, tudo depende do restante do mapa. Mas como eu só tenho essas informações, são essas informações que eu estou analisando, né? Você pergunta que desafios que vim trabalhar. Para começar, compreender melhor essa necessidade de autocontrole, e isso pode ser trabalhado através de terapia, através do próprio estudo do seu mapa, para entender melhor o restante da história, né? Essa necessidade de autocontrole e, ao mesmo tempo, de estar sempre fazendo grandes transformações na vida, porque tanto Plutão quanto Urano promovem essas grandes transformações, e isso já começou no início da vida, já que esses dois planetas estão na casa 1. Então, a pessoa pode ter passado por perdas logo no início da vida, às vezes foi questão financeira, às vezes foi perda de alguém da família, às vezes a perda da estrutura, enfim, as mudanças e as transformações profundas, elas são constantes na vida da pessoa. E, às vezes, a própria pessoa provoca essas mudanças. Então, isso acaba afetando o trabalho, a família e os relacionamentos afetivos. Então, entender o restante da história
para você ver como que essa necessidade de controle ou essas perdas que você sofreu logo no início da vida impactaram a sua vida e como que você pode resolver isso a partir daqui. Muito provavelmente a terapia pode ajudar bastante, né, nesse sentido de ir trabalhando essas questões profundas que aconteceram e que podem se repetir, não é, ao longo da vida, de acordo com alguns trânsitos e ciclos astrológicos. Tá bom?